Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de matemática aqui comigo. Eu sou o professor Alexandre dos Santos. Nossa aula de número 61 tem como objeto de conhecimento variação de grandezas, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Detalhamento. Resolução e elaboração de problemas sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Muito bem, te convido agora, venha para a nossa aula. Muito bem, então nós temos aqui as grandezas diretamente proporcionais. Na física, olha só, há vários exemplos aí de grandezas diretamente proporcionais. Nós veremos agora alguns exemplos, tá? Vamos lá. Então, o primeiro exemplo aqui que eu vou colocar para nós é a lei de Hooke, tá? Essa lei tem a ver com a elasticidade. No 9º ano, ensino médio, em algum momento você vai estudar isso, na parte da física. Então, a força, e aí lembram a matemática, aqui na física você vai utilizar a matemática para calcular aqui esse tipo de situação, problema. No caso aqui da elasticidade, onde você pode usar a lei de Hooke, aí vem uma força F, olha só, que já usa até a primeira letra, que nós usamos na matemática muito isso, para significar aí a força. Então, essa força F exercida em uma mola é diretamente proporcional à sua deformação. E, novamente, nós usamos aqui uma letra para representar. E essa letra também nós vimos bastante na matemática, a letra X. Como é que fica? A constante de proporcionalidade é a constante elástica da mola, que nós vamos aqui está recebendo uma letrinha também, K. Então, todo esse texto, que nós vimos aqui, ele se resume a uma formulazinha que está escrita aqui, Então, essa força F vai ser igual a K, que é uma constante. Nós vimos isso nas nossas aulas de matemática. O que é constante? É aquele número, fixo, é uma quantidade fixa. Ela não vai modificar. Por isso, constante. E o que vai modificar aqui? Qual é a variável? A variável x. Vimos aqui, então, essa aqui que é a lei de Hooke. Ela trabalha diretamente os nossos conceitos matemáticos, utilizando as letras e também os cálculos. Nós temos aqui as palavras, a variável x, constante k. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu coloco aqui um F vai ser igual ao K. Digamos que esse K seja igual a 2. Aqui. E nós vamos colocar o X igual a 1. Então, 2 vezes 1, 2. Quando eu coloco o K, ele vai ser sempre igual a 2. Se eu coloquei 2 agora, ele é uma constante. Então, eu vou mudar o X, que é a deformação aqui da mola. Então, nós teremos molas mais resistentes e outra menos resistente, onde você tem uma facilidade em esticar aquela mola. A gente pode pegar aí uma mola de um veículo, que é bem dura, e temos aí uma molinha de um caderno, por exemplo, onde você consegue puxar. Então, isso daí tem a ver com essa deformação, tá? Então, vou colocar aqui um K, que vai ser 2, vai ser sempre 2, e um X igual a 1, nós temos 2 vezes 1, 2. Quando eu coloco 2 no X, quando eu aumento essa deformação aqui, eu vou ter 4 de força. Então, nós estamos dobrando o valor de X e dobra também essa força exercida na mola. Tá? Proporcionalmente. Se eu dobro uma, a outra também dobra. Tá? Então, é nesse tipo que nós veremos aí essa proporcionalidade direta. Tá? Temos mais exemplos, olha só. A lei de Coulomb, força elétrica agora. Então, a força elétrica F entre duas cargas elétricas
E olha só essa relação. É diretamente proporcional ao produto. O que é o produto que nós vimos nas nossas aulas? É a multiplicação. Do quê? Das suas cargas. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Tá? Então, olha só a formulazinha como é que fica aqui, ó. F vai ser igual a K, que é aquela constante, vezes aqui, ó, né? Ó, Q1 e Q2 são as cargas, né? Duas cargas. Então, vê que elas estão sendo multiplicadas, estão diretamente. E agora divididos, né? Por R2, que é a distância, o quadrado da distância, inversamente proporcional. Nós vemos também, olha só, no movimento uniformemente variado, tá? A posição S de um objeto em movimento uniformemente variado é diretamente proporcional ao quadrado do tempo quando a aceleração é constante. E aí nós temos a formulazinha, que vocês verão aí, né, em física, tanto no nono ano quanto no ensino médio. Nós temos aqui a formulazinha, então, né? O S aqui da posição vai ter um VT mais, né? Olha só, um meio que multiplica A vezes T ao quadrado. Onde nós temos aí, ó, que é a velocidade U inicial. Podemos aqui tá o U, né? Então, o que a gente tem? Então, essa velocidade inicial, ela vai estar constante. A nossa aceleração é constante. Né? A aceleração, aí no caso, né, é constante. O que está mudando? O que nós chamamos aí de variável? É o T, né? O tempo. Então, quando nós vamos mudando o tempo, proporcionalmente, né, diretamente proporcional, nós teremos aqui a posição. E tem até o gráfico, né? Olha só, nós temos aí o gráfico, tá? Lembrando aí desse movimento. Vamos então para grandezas diretamente proporcionais. São aquelas que crescem ou decrescem na mesma proporção, tá? Então, matematicamente, duas grandezas x e y são diretamente proporcionais se existe uma constante k tal que... E isso nós vimos agora nesses exemplos aí, né? Envolvendo, tá? Fazendo essa ligação com a física. Né? Nós podemos aí utilizar química, física, vários e vários situações do nosso dia a dia, né? Nós podemos verificar essa proporcionalidade direta, né? E aí nós temos aí, então, o que são as grandezas diretamente proporcionais. Temos aqui as grandezas x e y, né? E o que é preciso para que elas sejam diretamente proporcionais? De uma constante k, tá? Nós vimos aí novamente o que é a constante. É aquele valor que não muda, né? Tá? Uma constante k. Então vamos lá. Vamos para alguns exemplos. Considerando a relação entre o tempo t e a distância percorrida d, por um objeto em movimento uniforme, onde a velocidade é constante, né? Então temos aqui uma já constante, né? Temos que d é diretamente proporcional a t. E a equação, estamos aqui, ó, né? Essa distância, nós temos a velocidade pelo tempo. Onde v é a velocidade, né? E o t aqui, nós já vimos que é o tempo. Ó. E d a distância percorrida. Ok? Se o objeto percorre 60 metros em 2 segundos e a velocidade é constante, você pode encontrar a constante de proporcionalidade v dividindo a distância pelo tempo. Então, nós temos aqui v é igual a 60, que é a distância, dividido pelos 2 segundos, que é o tempo, né? Então, temos o d e o t. Então, 30 metros por segundo. Assim, a relação, né,
da distância vai ser D igual a 30t. Qual é a constante? 30 metros por segundo. Porque é o nosso V. A velocidade é constante. Nós vamos considerar a velocidade constante. Essa foi a palavra, né? Foi a expressão chave aí. Então nós temos aqui que D e T são grandezas diretamente proporcionais. Nós vimos então, ó, não lembra que y é igual a k vezes um x. Nós temos as variáveis y e x. É necessário uma constante k, né? Onde eu aumento o k ou diminuo. Aumentando o k vai aumentar y. Nesse caso, diminuindo, também diminui proporcionalmente. Então, aqui nós temos uma similaridade. Ó. Quem é que está fazendo o papel de y? K é 30, né? E aqui seria x. Então, nós temos aqui, nós vimos uma forma genérica, né? Onde agora nós podemos verificar aqui, ó, numa situação real, né? Então agora nós temos aqui, sabemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos analisar o que está acontecendo. Então, se dobrarmos aqui o tempo, a distância dobrará. Vamos verificar? Ó. Então, para o tempo 1, quando o tempo é igual a 1, o que vai acontecer aqui? D vai ser igual a 30 vezes 1. É igual a 30. Né? Para o tempo igual a 2. Ó. O que acontece? O 30 é a constante. O que é a constante que nós estamos vendo? Né? Ela fica sempre o mesmo valor. Tá? Ó, a nossa constante K aqui. Constante de proporcionalidade. Tá bom? Então tem 30. Então o que vai acontecer? Quem são as variáveis? D e T. Essas duas grandezas, né? Nós vimos aí então que elas são diretamente proporcionais. Para isso nós estamos verificando. Então, quando botamos aqui T igual a 2, né? Nós tínhamos T igual a 1, agora T igual a 2. Nós dobramos o valor de T. Concorda? Muito bem. O que vai acontecer? Distância vai ser igual a 30 vezes 2, que é igual a 60. Então, dobramos o valor do T, né, de 1 para 2. E o que aconteceu com o D? Ó? O que aconteceu com o D? De 30 para 60. Né? Ó, 30, vimos até aqui, né? Mais 30, vou até usar a soma aqui, né? Que é igual a 30 vezes 2. Ó. Dobramos o valor. Até é lógico, né? Uma coisa bem lógica. Tá? Vamos triplicar. Como que eu tripliquei o valor de... Eu tinha aqui T igual a 1, e agora eu tenho T igual a 3. Eu tripliquei. 1 vezes 3, como é que é triplicar? Multiplicar por 3, né? Igual a 3. Tripliquei o valor de T. O que vai acontecer com D? Então, eu tinha D igual a 30, quando T é igual a 1. Ok? E quando T é igual a 3, o que tem que acontecer com D? Que nós vimos, né? Tem que triplicar também. Então, 30 vezes 3 é igual a 90. D igual a 30 vezes, ó,
O T, quem é o T? T é 3. Então, no lugar do T é 3. D é igual a 90. Tá? Aqui. 30 vezes 3. Triplicamos o valor de D. Ok? Muito bem. Vamos aqui para mais exemplos. Vamos verificar aqui um exemplo falando de salário e horas trabalhadas. Temos uma pergunta. Suponha que Jonathan trabalhe como freelancer na Zona Franca de Manaus e ganhe R$ 20 por hora. Se ele trabalhar por 8 horas, quanto ele receberá? Ficou algo bem fácil, já propositalmente aqui, para analisarmos. Uma solução. A relação entre o salário, vejo que aqui nós vamos utilizar, né, já aqui, ó, as letrinhas, né, representando o salário, é a letra S. O número de horas trabalhadas por H. Então, vai ser dado por S igual a uma constante vezes o H. Então, quem é o S é o salário. Tá? O que ele vai receber? Uma constante K. Quem é a constante K? Né? Ele ganha R$ 20 por hora trabalhado. Enquanto ele não receber um aumento, concordam comigo que isso será constante. Né? É um valor constante. Né? Então, o que pode mudar? As horas trabalhadas. Né? Quanto mais horas ele trabalhar, ele recebe mais. Quanto menos horas ele trabalhar, ele recebe menos. Estamos aí perto de uma proporcionalidade, né? E ela é direta. Então, são grandezas diretamente proporcionais ao salário e o número de horas trabalhadas. Então, S é o salário, o H é o número de horas trabalhadas e K é a constante de proporcionalidade, ó, que nós estávamos analisando. Porque ele vai ganhar R$ 20 por hora enquanto ele não receber um aumento. Né? Primeiro ele tem que mostrar o trabalho, né? Um bom trabalho, e depois ele luta aí pelo aumento salarial. Não é isso? Muito bem. Então, nessa análise aqui, nós chegamos a essa equação. O que nós temos? Ó? Lembram? Lá na forma genérica que nós temos K, né? Uma constante K, vezes X. Aqui o nosso salário é o Y, a constante é 20 e o X nós podemos chamar aqui de H. Tá? E lembrando então que quanto mais horas ele trabalhar, né, mais ele vai receber. Agora, o que é importante? Não esquecermos aqui, né, porque tem que ter a constante de proporcionalidade. Nós sabemos aqui que é 20. Então, se colocar 1 hora, ele vai ganhar R$ 20. 2 horas, eu dobrei o número de horas, né, para H igual a 1, ele vai ganhar R$ 20. Para H igual a 2, ele vai ganhar 2 vezes 20, R$ 40. Eu dobrei o número de horas, de 1 para 2 eu dobrei, né? E o que aconteceu? Dobrou o salário dele. Por causa da nossa constante de proporcionalidade, que é os R$ 20 por hora. Tá? Então, são nesses casos. E aí, vamos para a solução, né? Então, se ele trabalhar 8 horas, a gente sabe que basta multiplicar 8 vezes 20, R$ 160 pelo trabalho de 8 horas. E nós verificamos, né, que aqui são, né, o salário e as horas trabalhadas dele, né, são diretamente proporcionais. Tá? Porque nós verificamos aí o K, né, a nossa constante de proporcionalidade é 20.
Produção e tempo de trabalho. Pergunta. Em uma fábrica localizada no Polo Industrial de Manaus, a produção é de 100 unidades a cada 2 horas. Se o tempo de trabalho for estendido para 6 horas, qual será a produção total? Então, novamente, nós vamos aqui, né, vamos então relacionar aqui. Vamos chamar a produção de P. E o tempo de trabalho, né, normalmente, para tempo, a gente vai utilizar realmente também sempre a primeira letra, né, T. Então, é dada por P igual a K, tá? Vezes T. E vamos verificar, né, o que é cada uma delas. Né? Vamos lá, ó. Temos P igual a K vezes T. Então, vamos identificar aí as variáveis. P é a produção. Nós já vimos isso, né? Nós falamos isso aqui, ó. Opa. P é a produção. T é o tempo. Tá? Vamos. Então, P é a produção, T é o tempo de trabalho. E o K é a constante de proporcionalidade. Produção por hora. O que nós vimos a produção por hora? 100 unidades por hora. Então, nós temos aqui. Bem. A cada 2 horas. Né? Ó. Então, a produção é de 100 unidades a cada 2 horas. Então, quantas unidades por hora trabalhado? Né? Vamos colocar o tempo aqui a cada 1 hora. Então, a cada 1 hora, se ele produz 100 unidades para cada 2 horas, né? Serão 50 para cada hora trabalhada. Tá? Então, 100 dividido por 2. Então, nós temos aqui que 100 dividido por 2 é igual a 50. Então, nós temos aqui o P vai ser igual a 50T. Tá? Qual é a nosso K? K é igual a 100 dividido por 2, que é igual a 50. É a nossa constante de proporcionalidade aqui. Então, se nós temos aqui em 1 hora, né, vamos analisar esse caso. Então, nós temos aqui que P é igual a 50T. Né? Ó, vejam que nós temos aqui, na forma genérica que nós vimos, K, X. Vejam que nós temos uma constante. Podemos dizer que esse 50 é constante? Sim, está dizendo que a cada 2 horas é produzido 100. Essa aí nós vamos considerar que tenha que ser essa meta, né? Então tem que ser constante isso, 50 a cada hora, 100 a cada 2, 50 a cada hora. Então isso aqui vai ser constante. Nós vamos sempre considerar que precisa ser fabricado 50 a cada hora, tá bom? Então, se nós colocarmos aqui em 1 hora, T igual a 1, a produção será 50. Se nós colocarmos um T igual a 2, a produção será de 100. Ó, 2 vezes 50 é igual a 100. E já no próprio... Isso está dizendo, né? Que a cada 2 horas produz 100. O que acontece? O tempo é 1. Quando nós colocamos tempo igual a 2, o que aconteceu com o tempo? Vezes 2.
E a produção, o que, que aconteceu? 50 para 100 vezes 2. Dobramos o tempo, dobramos a produção. Tá? Então, nós verificamos aqui que ela está crescendo proporcionalmente, né, a produção com o tempo de trabalho. Muito bem, tá? Ela pode crescer ou decrescer, né? Será também diretamente proporcional. E aí a produção, né? Aqui fácil ver que é 300 unidades quando o tempo de trabalho for estendido. Muito bem. Então, vamos aqui revisar esses dois últimos exemplos nossos. Nós tivemos, então, o exemplo, tá, do salário de acordo com o número de horas trabalhadas. Nós temos aqui que a nossa, vamos colocar aqui o X, né? Na nossa forma genérica, né? Nós vimos que as grandezas diretamente proporcionais, né? Nós temos aqui um Y igual a K vezes X. Esse K é a constante de proporcionalidade. Vimos nesse exemplo que essa constante seria o quê? O salário por hora que está combinado é R$20 por hora. O Jonathan ele vai receber R$20 por hora trabalhada até que ele receba um aumento salarial, né? Então, isso aqui é constante. Através disso, nós vamos lembrar, né, de grandezas diretamente proporcionais. Então, o salário dele, que nós vamos colocar como S, vai ser essa constante, qual é? R$20 a cada hora. Então, nós vamos representar aqui cada hora trabalhada por H. Poderia ser por X, por Y, né? Mas aqui eu coloquei já essas letrinhas para ficar mais fácil ainda de fazermos a ligação aqui dessa situação. Então, se o John trabalhou 1 hora, o que nós vimos? Com 1 hora trabalhada, né? O que aconteceu com o salário? Só mudar esse S aqui. Vai ser 20 vezes 1. O salário dele será de R$20 em 1 hora trabalhada. Agora, se nós colocarmos H igual a 3, vamos triplicar, ó. De 1 passamos para 3. O que vai acontecer com o salário dele? 20 vezes 3. O salário dele vai ser igual a 60. O que aconteceu? 20 vezes 3 é igual a 60. Triplicou também. Nós verificamos, então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Salário e horas trabalhadas. E no segundo exemplo, nós vimos aqui, em termos de produção industrial. R$100, aqui nós temos que tomar cuidado, que é a cada 2 horas. Né? Só isso. Então, nós vamos fazer por hora trabalhada. Ó. Então, tempo de trabalho, T, e aí esse T. Poderia usar 2 horas? Não, o ideal é que você faça por hora trabalhada. Se faz 100, né, e é uma média, então nós vamos colocar 50 por hora trabalhada. Vamos facilmente verificarmos aqui ao substituirmos na variável T, que é o tempo, né? Tempo para 1, tempo, o dobro. Dobro de 1, 2. O que aconteceu com a produção? A produção, quando nós estávamos aqui com um tempo igual a 1, é 50, né? Em 1 hora 50. Então, em 2 horas 100, que o próprio
A própria situação já nos trazia esse resultado. Dobramos o tempo, dobrou a quantidade da produção. Diretamente proporcional. Muito bem. Espero aí que vocês tenham compreendido, né? Gostado dessa parte da aula. Ficamos por aqui. Até a próxima.